Fala pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para o nosso 7º encontro do CRAS. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos finalizar, né? A maior parte dos CRAS está finalizando nesse 7º encontro. Mais 2 CRAS vão ter um 8º encontro. E queria aqui agradecer, né? Mais uma vez. E vamos falar sobre um assunto que me interessa muito, que é o futuro da informática. Muitas coisas novas vindo. Então eu fiz esse vídeo para separar algumas das principais potencialidades da informática, coisas que vão além aí do que a gente tem estudado e que podem causar mudanças gigantescas na informática nos próximos anos, tá bom? Essas 3 potencialidades, a primeira, eu vou começar mostrando um problema, né? Imagina, pessoal, todos os vídeos, todas as mensagens, e-mails. Pensa que essa informação tem que estar guardada em algum lugar. A maior parte dessa informação está guardada no nosso computador, né? Os e-mails não estão no nosso computador, alguns dos nossos arquivos estão na nuvem, né? E onde fica essa nuvem? A gente não está jogando a informação para o céu, né? Não. A maior parte da informação fica guardada nesses mainframes, nesses computadores gigantescos. Então, às vezes, a gente está falando aí de cidades inteiras que estão apenas armazenando informação do que todos nós produzimos no dia a dia, né? Aquela foto que você posta no Instagram, a foto que você posta no Facebook, toda essa quantidade gigantesca de informação está sendo armazenada aí nesses, né? A maior parte está sendo armazenada nesses computadores, tá legal? E aqui mais um exemplo, mais né, uma cidade aí para armazenar informação, tá bom? Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, né, onde que essa informação vai, né? Essa informação, ela está indo para esses data centers. Então, quando a gente tinha 2010, né, olha a quantidade de informação que a gente produziu em 2010, pequena, né? Só para vocês terem uma ideia, um paciente com câncer produz 1 terabyte de informação todo dia, né? Então, essa informação ela vai sendo armazenada, ela chega no ponto de 2018, né, com uma quantidade bem significativa de informação, e lá em 2025 a gente está falando que tem aí 44 zettabytes, né, ou seja, um trilhão de gigabytes que a humanidade está fazendo, tá? Inclusive, a quantidade de informação que os celulares estão enviando, né? Então, é muita informação armazenada, pessoal, é muita informação mesmo, tá legal? E isso é um sério problema, porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter nem espaço para armazenar toda essa informação. A coisa vai ficar absurda, né? Por mais que a gente esteja diminuindo, quem lembra aí do pendrive, né? O pendrive ele foi diminuindo de tamanho, e hoje a gente tem aí pendrives que cabem, putz, uma cacetada de giga, né? Só que isso chega uma hora que não dá mais para reduzir. Fisicamente falando, eu tento, mas assim, o processador, né, a memória, ela tá bem pequenininha, carregando um monte de informação, mas ainda assim não vai ser suficiente para guardar toda a informação, né? Logo, os pesquisadores começaram a analisar né, qual é o maior lugar que eu posso guardar informação, né? O menor lugar onde eu guardo mais informação. E alguém chegou né, falou assim, olha, 1 grama de DNA, né, o DNA humano, tá, a sequência do genético nossa, 1 grama de um DNA pode guardar 215 petabytes, né, que são milhões de gigabytes. Então, um DNA nosso que está dentro do nosso corpo guarda uma quantidade, né, tipo, enorme de informação, né? E segundo os cientistas, caso a gente pudesse armazenar todos os filmes já produzidos na história em DNA, o resultado seria menor que um cubo de açúcar, com duração de mais de 10 mil anos. Então, um pequeno cubo de açúcar de DNA poderia armazenar filmes aí desde, né, toda a história humana. Então, é muita informação que você consegue guardar por DNA, né? E aí, alguns pesquisadores, a Catalog, né, ela é uma empresa de algumas pessoas do MIT, e assim, tem um grande problema que é custo, né? Como que eu vou conseguir armazenar informação dentro do DNA, né? Isso é muito caro.
Só que em vez da gente preencher o fio de DNA com essas informações, a gente está fazendo trechos de fragmentos com 20 a 30 pares, que podem ser guardadas como enzimas, né? Então, olha só, nesse exato momento, né? Eu estou mostrando aí para vocês, alguém está colocando um poema, milhões de poemas dentro dessa pequena enzima de DNA. Então, olha que interessante, né? A gente consegue começar a armazenar informação dentro do DNA e isso se torna possível, tá? E dependendo de como esses arranjos são formados, a gente pode ter diferentes, né, quase uma linguagem de programação baseada em DNA. Então, esses trechos podem ser diversas palavras, diversas formas. Então, eu consigo programar, eu consigo guardar informação, né, dentro desse DNA. Eu deixei aqui o site para vocês, a Catalog DNA, né, essa empresa que está desenvolvendo essa pesquisa. E o gargalo ainda continua sendo o custo, mas aí a gente pode imaginar que dentro de algum tempo nós vamos conseguir estar guardando a informação, quantidades gigantescas de informação dentro do DNA, né? Bom, o segundo ponto, né? Legal. Agora o segundo ponto que eu acho interessante. Não sei se algum de vocês já ouviu falar de mecânica quântica ou de física quântica. A gente tem uma brincadeira que quem disse que entende a mecânica quântica, na verdade, não entendeu. E né, vamos imaginar aí o Homem-Formiga, né? Então a gente está falando aí de um mundo muito pequeno, pequenininho, assim, né? Então toda essa física, toda essa mecânica quântica, né? Ela passa, é quase uma sobreposição, é muito pequenininho, uma coisa em cima da outra, né? A linguagem de computador ela trabalha com zeros e uns, tá, pessoal? Então a nossa informática básica, ela trabalha com 0 e 1. Então, não tem muito como fugir disso. Agora, a parte quântica, ela vai além, né? A parte quântica, ela pega um pequeno bit, né? Onde está 0 e 1, ela consegue pegar muito, muito, muito pequenininho um pedacinho e trazer para a nossa realidade, né? Ela pega esse pedacinho e consegue traduzir isso no COBIT, né? O que é o COBIT? Ele pega, não, eu tenho só 0 e 1. Eu consigo trabalhar também um outro item, um outro 0 e 1 binário, né? Muito complexo, que é o 0 e 1 sobreposto. Para vocês terem uma ideia, para fazer esse computadorzinho que não processa só 0 e 1, e sim também, né, uma coisa menor que o 0 e 1, eles criaram esse mega computador, né? Esse computador gigantesco aí, o Google, né? Para eu conseguir fazer com que esse computador consiga processar zeros e uns numa velocidade, né? Zeros e uns e uma segunda possibilidade numa velocidade absurdamente grande, eu precisei né, de um processador bem, né? Assim, é um processador muito rápido, então ele processa informação muito rápido, inclusive ele pode chegar ao erro, né? Olha só que interessante, é igual ao nosso cérebro, né? Ele processa informação tão rápido, processa informação tão rápido, que às vezes o nosso próprio cérebro ele erra porque ele não está processando, né? Então é quase como se a gente estivesse criando um chip, né? Com esse processamento altíssimo, né? E para isso eu preciso refrigerar esses chips, né? Dentro de do zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius, tá? Blá, blá, blá. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como que o processamento de um processador de qubit, né, de quântica, ele é mais rápido que um processador normal. Aqui, vamos imaginar que a gente tem uma tarefa simples, que é levar esse pontinho até a saída, né? Então, olha só que interessante. Ele vai analisando, então, tipo, 0 erro, 1 acerto. Então, ele vai olhando quais são os caminhos possíveis e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, esses zeros e uns, eles vão sendo calculados para que eu consiga chegar até o final. Então, 0 errado, 1 certo, 0 errado, 1 certo. Então, ele vai levando até o final. Pessoal, um qubit, ele pode processar várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele não processa só 0, 1. Ele processa 1, 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0.
Então, olha a velocidade com que ele chega na resposta. O processamento dele é tão rápido que ele consegue chegar no final do labirinto, né, numa velocidade bem maior que o nosso processador comum. Então, ele é ótimo para essas tarefas focadas. A gente está vivendo um momento que logo, logo, né, assim, a gente consegue utilizar esse processamento para fazer coisas assim muito rápidas que exigem um cálculo que hoje na nossa computação não permite. É quase como se fosse o cérebro, né? Ele vai processar uma quantidade de informação para te dar um resultado numa velocidade espetacular, né? Mas ainda um pouco focado, não é tão aberto quanto os nossos processadores de hoje, mas eles conseguem resolver tarefas simples rapidíssimas. Então o Google fez esse primeiro computador para vou dar um exemplo, uma jogada de xadrez, né? O xadrez ele tem uma lógica matemática. Bom, se você faz esse movimento, eu consigo processar esse movimento. Então, é como se esse computador estivesse jogando dama e esse computador estivesse jogando xadrez, assim, né? Então, ele é muito mais avançado e consegue fazer movimentos muito diretos, né? Alguns problemas que podem ser resolvidos com esse computador. A gente está falando de fertilização de solo, aquecimento global, propriedade de alguns materiais que a gente não entende e inteligência artificial, né? Eu consigo, eu já estou quase conseguindo simular aí a velocidade de pensamento de uma pessoa, né? Olha que interessante. E o terceiro e último ponto, né, do futuro da informática é mais ligado aos materiais, que é o grafeno. O grafeno ele foi descoberto há um certo tempo, mas em 2010 o pessoal ganhou um Nobel, 2 pesquisadores ganharam um Nobel para poder falar dessa estrutura. Pessoal, uma malha de grafeno, ela, né, ela é muito forte, ela é tirada do grafite mesmo e ela é maleável, né? Olha só, um grafeno, uma folha de grafeno, ela é 1 milhão de vezes mais fina que o papel, de tão fininha, mas ela consegue ser 200 vezes mais forte que o aço. Então, eu estou falando de celulares dobráveis, né? Deixa eu guardar meu celular aqui, eu dobro meu celular e, né, vira uma folhinha, né? Eu consigo, leva a TV no concerto, eu dobro a TV e levo ela no concerto. Então, ele é um, ele é um processador, né, baseado em carbono, muito fino e muito resistente. E estava aí com a gente desde sempre no lápis, né? Isso que é interessante. Eu consigo uma capacidade de processamento grande, mas o grafeno também ele conduz a eletricidade muito rápido e ele pode carregar eu posso conseguir carregar um celular em segundos. Carros podem ser feitos de grafeno, então imagina só um carro que absorve energia, né, ou que armazena energia no capô. Não preciso mais de uma bateria, não preciso mais de nada, né? Carros elétricos que a base deles vai ser grafeno, né? Olha que loucura, assim. Ele não precisa carregar ou ele carrega uma velocidade rapidíssima, porque a gente não precisa mais de gasolina, não precisa mais de álcool. Eu consigo, usando essas estruturas de grafeno, eu tenho tanta energia que eu conseguiria dessalinizar água do mar, né, com a metade da energia utilizada. Então, imagina, eu consigo utilizar a água do mar, né, com base nisso. E eu também estou falando aqui de coletes à prova de balas, armaduras super poderosas, que são muito fortes e muito finas, igual roupa. Então, a pessoa não, né, com uma roupa de grafeno, nem parece que ela está de colete, ela pode levar uma bala e ficar viva, né? Então, é um item muito interessante. Eu vou deixar nos comentários esses 3 vídeos. Eu dei uma explicação muito rápida aqui de coisas incríveis, né? A gente está falando de física quântica, a gente está falando de grafeno, estamos falando de, né, coisas muito, muito, muito interessantes que podem mudar toda a vida como a gente conhece nos próximos anos dentro da informática. Então, se você gosta dessa área, eu acho que siga, né? É interessante, se é uma coisa que te move, siga, né? E se não é algo, você quer fazer outra coisa, mas assim, entenda a potencialidade da informática e como ela pode te ajudar. Então, eu queria agradecer a vocês, tá? 2 salas eu ainda vou ter uma 8ª aula para falar de alguma coisa, mas a maior parte de vocês eu despeço por aqui. E muito obrigado aí por a gente ter feito essas 7 aulas juntos. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos e a gente continua em contato, tá bom? Muito prazer e um abraço para todos vocês.